Sejam muito bem-vindos ao novo podcast da Zins, que é o Café da Obra. A gente vai começar falando algumas coisas que a gente nem faz ideia, mas o legal é que vai ser um podcast novo. A gente percebeu que, na verdade, nesse mercado não tinha tantos podcasts que a gente poderia seguir e falar um pouco sobre construção civil, falar um pouco sobre inovação. Acho que essa é a ideia. E, inclusive, esse podcast vai ser o podcast 0, que a gente está fazendo um teste. A gente está fazendo tudo teste, é tudo novo para a gente. Estamos contando com parcerias aí, então a gente realmente quer trazer o máximo de conteúdo possível. A gente vai trazer uma conversa aqui no modelo de conversa com ações, quem sabe a gente vai trazer novos convidados nos próximos episódios. Então, se você vai gostar, se você já está gostando, comente aqui nos comentários, compartilhe esses vídeos, porque esse vídeo está sendo patrocinado pela Zins. Então, acho que o mais importante que a gente tem que agradecer também pela Zins por conta disso, para a gente poder continuar gerando conteúdo, para a gente continuar falando sobre isso e que a gente faça novos episódios, né? Isso aí. Boa. Tá? Eu acho que, antes de tudo, acho que queria a gente conversar. Tem um desafio que é muito massa. A gente fez essa semana que rolou agora na semana passada, que a gente conseguiu falar sobre nós mesmos. É verdade. Foi complicado. Foi muito foda, porque a gente falou o seguinte, a gente disse, cara, a gente quer fazer um post sobre a gente e agora manda uma mensagem de cada um, o que seria. E aí? Fala de você. Fala de você. Bem rapidinho, o negócio pra caber no Stories. Então, já que a gente já fez isso, vamos falar um pouco de cada um, daí, tipo, vai ser o episódio 0 e cada um fala. A galera precisa conhecer a gente, né? Tá bom. Não, claro que sim. Vamos lá. Eu começo, então. Então, para quem está assistindo, eu me chamo Matheus Prado. Eu tenho 26 anos, fiz engenharia na UFPR e acabei migrando de área um tempo depois. Hoje eu estou com a Zins e ainda faço alguns projetos dentro da área de RH, como os meninos bem sabem. Dá para chamar de piazada, né? Essa é a ideia. A galera sabe ou vai saber que a gente é de Curitiba, apesar de que o Yuri fala piá, mesmo não sendo. E, enfim, acho que eu sou um cara que eu adoro estar com pessoas. Estava até falando com a minha psicóloga sobre isso. É muito bom estar perto de pessoas inteligentes e que jogam a gente para cima. Então, é muito bom estar aqui com vocês, começando um projeto novo. Acho que no andar aí dos próximos episódios a gente vai falando mais. Mas é isso, assim. Então, eu adoro estar perto de pessoas, sempre com ideias novas, com projetos diferentes. Acho que consigo começar assim. Tá bom. O meu textinho sobre mim, meu pitch não saiu ainda. Não? Não, eu pedi para vocês, dei uma data e não fiz o meu ainda. Caraca. Mas para quem está assistindo aí, eu sou o Gustavo, eu sou engenheiro civil também, formado pela Federal do Paraná. Eu gosto muito da área de construção civil. Eu estava saindo um pouco depois que eu me formei. Durante a faculdade eu fiz estágio, trabalhei em obra, trabalhei em escritório, depois entrei numa construtora. Acabei saindo da construtora para formar a minha, que eu toco até hoje. Então, a gente tem alguns projetos, principalmente à noite e tal. Então, aí, em 2019, comecei a trabalhar com uma empresa de equipamentos eletrônicos, assim, super fora da área. Só que uma coisa que eu gosto muito é de gerenciamento de projetos. Eu adoro planejar um negócio, executar e dar certo. Sabe? O resultado, assim, você planeja e você vê o resultado que tá rolando. Exatamente. Quando eu faço obra, eu planejo o bagulho e uns meses depois, um ano depois, tá pronto o negócio, eu falo, cara, eu que fiz. E aí você passa lá na frente, é tipo uma árvore que você plantou, tá ligado? Caralho. Parece tipo um tiozão, assim, ó, quando eu comecei aqui tudo era mato. Literalmente tiozão. E daí, o pessoal ainda não sabe da história das Zins, mas eu fui convidado por esses queridos aqui a ser sócio. Fofíssimos. Para trazer um toque mais técnico da área de civil. E, por enquanto, acredito eu, está dando muito certo. Hoje eu estou tocando a área de marketing das Zins. Então, tudo que vocês virem no Instagram foi eu que fiz. Tudo que vocês virem que existe de marketing é ele que está cuidando, entendeu? Basicamente é isso. Cara, e é engraçado, porque acho que eu só vou querer, antes de até de falar das Zins, que a gente percebeu, acho que a gente teve até essa conversa acho que no mês passado, de que as responsabilidades hoje de cada um não estão conflitindo com o que quando cada um entrou achava que ia fazer. Então, tipo, o Bambu achou que ia fazer marketing, que ia cuidar de marketing. Mateus não, comercial. É o Bambu, tá? Porque é o apelido, pessoal. Já era. Já era.
Bambu achou que ia ser, na verdade, comercial. Aí foi a primeira reunião que quando a gente chamou o Polaco. Quando a gente chamou. Ninguém tem nome. Não, chamar de. Só Yuri. Yuri é o Yuyu. Quando a gente chamou o Polaco, nunca vou esquecer que a gente falou, cara, acho que primeira reunião vamos decidir qual que é a responsabilidade de cada um. A gente falou, Polaco, você que é o mais técnico, cuida do produto. Eu vou tentar cuidar mais do marketing. Bambu vai cuidar mais do comercial. E virou. Virou, assim, tá ligado? Então hoje Polaco cuida do marketing, Yuri é comercial e Bambu cuida da operação. E basicamente, acho que até olhar um olhar um pouco holístico, porque quando a gente vai explicar um pouquinho das Zins, a gente, pelo menos a gente começou lá atrás, lá no finalzinho de 2019, a gente fica com dúvida de onde que a gente começa, né? Porque a empresa não começou das Zins, na verdade, né? A empresa começou com a ideia de empreendedorismo, que a gente pensou o que a gente ia fazer, que era uma ideia de telefonia, porque tinha um problema na rede telefônica que a gente só queria resolver. A gente viu que não dava certo por N questões, é um oligopólio, existe muito problema que você teria que entrar, tipo, a barreira de entrada é absurda, além de ser oligopólio, tem várias tretas por trás, além disso, e aí tinha que ser seria um entrante bilionário, a gente viu que não ia dar certo. Aí eu nunca vi se aquele dia que estava eu e você aqui em casa, a gente contou várias vezes essa história, a gente estava aqui em casa, e aí a gente falou, cara, a gente precisa fazer alguma coisa, velho. Não vai dar certo telefonia já não vai dar certo, a gente tinha 6 sócios na época, basicamente todos saíram, e a gente falou, cara, empreender, a gente vai ter que empreender. Chegou aqui, tava aqui em casa, né? Aqui em casa, a gente tava, eu tava deitado no chão, assim, eu falei, meu Deus, Mas isso ainda foi depois. Mas que a gente tinha que decidir o que a gente ia fazer. Mas aí lembra que a gente ficou no café uma vez... Que foi o start, tipo assim, não, agora vamos abrir uma empresa. Agora vai, daí teve ideia lá de unir negócios, né? Isso, conectar negócios. Porque a gente queria conectar negócios, e aí a gente não sabia que negócio conectar. E aí a gente tentou padaria, daí padaria não fazia sentido nenhum. Daí a gente foi para casa, a gente viu que não ia dar certo, e foi aí que eu deitei no chão, você ficava andando para cá e para lá, falou, cara, não sei o que fazer. A gente estava querendo conectar comprador e vendedor de alguma coisa, e aí o Bambu, cara, construção civil. E construção civil? Aí eu... o cara, não sei, tá ligado? Podia ter pensado um pouquinho mais. Podia ter pensado mais, né? Se tivesse arrependimento, né, velho? Caraca, velho. Mas enfim, daí o que aconteceu? O Bambu, a gente estava aqui, o que o Bambu falou, cara, construção civil. Começamos a pesquisar, a gente viu que na pesquisa do Sebrae, né, de Santa Catarina, se não me engano, 2019, cara, mais de 70 mil consultoras no Brasil, 97% delas são micro e pequenas, que a tua consultora está no meio, que são vários consultores que são um microempreendedor, que é 2 os sócios, os 3 sócios que são donos da empresa toda, que fazem tudo, e são 97% delas são micro e pequenas. Cara, 42 bilhões de reais são movimentados só em compra de material de construção por ano. Cara, oportunidade tem. Tem. E a Zins começou a nascer dessa jeito, a gente começou a ver que não tinha, a gente gosta de falar isso, né? A gente tem concorrentes fortes, mas a gente percebeu que não tinha uma Coca-Cola que estava dona do mercado que a gente poderia, inclusive, ajudar. Não tem uma referência, assim, né? Exato. Não tem um cara que se olha no mercado e fala, não, vou ser igual aquele cara. Exato. Mas você sabe que quando a gente estava decidindo, você já estava junto, a gente falou, cara, é preocupante se não tivesse concorrente. Porque significa que não é um mercado que vale a pena explorar. Talvez não é um mercado de mercado, né? Tipo, talvez não seja uma oportunidade de mercado. E aí talvez a gente ficou preocupado que se não tivesse nada, a gente, caralho, fodeu, tá ligado? E até pensando em dor, pensando que a gente quer resolver a dor da construtora e até do fornecedor, ter concorrentes é bom. Porque vai ter gente sempre brigando para fazer um bom trabalho, para dar um preço justo. E pro cliente é bom. Porque é aquela história, concorrência, né, cara? Concorrência faz a gente evoluir, faz a gente melhorar nosso produto. Daqui a pouco vem um concorrente e lança um negócio novo, a gente vai ter que se reinventar. Exatamente. E eu tava lendo sobre isso hoje, cara, do livro do Oceano Azul, a Estratégia do Oceano Azul, do René, e ele fala bem isso, cara, que no momento que você e os seus concorrentes estão brigando basicamente pelo preço, cara, você chegar no Oceano Vermelho, não adianta mais fazer isso. Ou você reinventa, uma hora você vai quebrar, tá ligado? Então, aquele negócio que a gente sempre fala, né? A gente ou olha para o concorrente, olha para o cliente. Obviamente que a gente olha para o concorrente para ver o que está sendo feito, para ver o que o mercado está fazendo, né? A gente, essa semana, estava na reunião com o cliente, pegando feedback dos caras, e eles mesmos passam feedback dos concorrentes para a gente. A gente estava na reunião e claramente, a gente estava numa conferência, e claramente o cara, como é que tá
como é que tá a tua operação hoje? O cara entrava lá no software dos caras, entrava e, não, tá desse jeito, gosto disso, não gosto disso. E daí, cara, feedback. Isso que nossos concorrentes hoje, eles são bem antigos, né? E são fortes, dá para dizer que são fortes. São fortes. São Coca-Cola, são Pepsi, mas são fortes. Né? Mas é que fortes, o problema não é nem que eles não são nem Pepsi, entendeu? Não porque eles são ruins, porque o mercado é muito grande e não deu tempo de alguém chegar a pegar uma fatia de mercado tão grande a ponto de... Né? Muito segmentado. E acho que já vai começar a entrar no primeiro assunto que a gente vai falar, que é, cara, construção civil. Quando a gente começou a fazer as primeiras pesquisas das consultoras, e acho que a tua empresa é levemente uma exceção do formato que pensa, mas, cara, a gente começou a ir nas reuniões de consultoras, a gente percebeu, cara, a maior inovação dos caras é o WhatsApp e Excel, velho. É mesmo. E aí, como é que tu vai chegar para um cara, 3 piazão, tentando chegar, bicho, o que você acha de fazer desse jeitinho aqui, ó? Cara... Porque a primeira coisa que a gente perguntava é, cara, você compra bem? E o cara, eu tenho meus fornecedores ali, não, compro legal, consigo comprar. Daí eu, tá, mas e aí, cara, você olha o mercado, você faz cotação, como é que é? Ele, eu olho ali a curva A, um pouquinho na curva B, e o resto meio que... E é isso. Na raça, assim, eu dou a grana pro meu mestre de obra e vai lá, compra, volta. E é isso. Só que quando a gente começou a pesquisar, era janeiro, fevereiro. Do ano passado. Do ano passado. 2020, Começou a dar pandemia. E os caras... Bem na época. Aí os caras estavam começando a fechar as paradas e a gente testando a ferramenta. Uhum. E aconteceu que, quando a gente tentava ligar, os caras estavam desesperados. Só que mesmo quem estava desesperado, tinha alguns que estavam não entendendo que estava entrando na pandemia. E a volta que eu tô dando é o seguinte, cara, quando a gente chegava na consultoria, a gente pegou o feeling do pré-pandemia, que era bem isso. Cara, eu tenho meus fornecedores aqui, eles trazem rapidinho. E a gente falava, tá, mas você já percebeu que se você tentar pelo menos falar com mais 3... a gente fala, nosso objetivo, o objetivo das INS não é quebrar relacionamento de fornecedor, é isso que as consultoras estão começando a entender agora. A ideia das INS é você abrir leque. Será que despertar a pergunta, será que aquele fornecedor que você compra sempre é o melhor fornecedor? Se for, show. Talvez seja, né? Talvez seja. Talvez seja o melhor preço do mercado. Talvez seja, mas se o cara não olha, ele vai à base de confiança total. E nem é só preço também, né? É preço, qualidade do produto, prazo de entrega, condição de pagamento. Eu entendo que ele tem um relacionamento, ele consegue brigar mais por condição de pagamento, né? Uma entrega e tal. Mas se a gente chega para ele e fala assim, olha aqui, ó, você tá falando com 5 negros, a gente tá te apresentando mais 3, 4. Sim. E eles estão te dando condições tão boas quanto que você já tem, com qualidade até melhor, e aí? O que você acha? Sim, né? Às vezes então, a gente ajuda na tomada de decisão. Às vezes nesse mesmo lado, você chegar para o fornecedor que você já conhece com cotação de outros caras, assim, teus concorrentes estão fazendo isso, só que eu gosto de você. Eu tenho um relacionamento legal com você, você me atende bem, eu vou continuar com você, só que preciso ter melhores condições. Exatamente isso. Obviamente a gente não pode falar o nome dos clientes, mas um cliente que a gente trabalhou foi exatamente isso, cara. Exatamente isso. A gente estava negociando hidráulica, o nosso cliente, nosso parceiro solicitou o que ele estava precisando, a gente abriu o leque, a gente foi para São Paulo, a gente de Curitiba, a gente foi para São Paulo, pesquisou São Paulo, tinha oportunidade de negócio em São Paulo, trouxe bons preços, inclusive os preços que a gente trouxe eram os preços que batiam de frente com os caras que ele estava negociando. E o que aconteceu? Com as INS trazendo, ele teve a noção, caraca, tem um preço mais competitivo daquele que eu estou negociando. E o que aconteceu? Ele fechou com o cara que a gente trouxe? Não, ele não fechou. Só que ele ligou pro cara, o fornecedor que já era parceiro dele falou, cara, eu tenho um preço melhor, não cobre? Cobre, cobriu. 15 minutos de negociação, o cara cobriu 7, 8% de ganho. Então, quando você fala de 7, 8% na construção civil, sempre está em vários dígitos. É coisa. Eu queria, antes da gente ir nessa linha, de voltar um pouquinho na história, que a gente tá desde janeiro do ano passado como os INS, né? Sim. Fez um ano já. Foi. Mas o que a gente fez durante esse tempo que foi bacana. Acho que a gente aprendeu pra caramba. Testou muito, passou por vários modelos e até chegar no que a gente tem hoje, né? Então a gente pensou em fazer modelo de sucesso ali, se conseguisse. E aí a gente fez isso no meio de uma pandemia, uns preços muito altos. A gente chegou para a consultora e falou assim, querido, você reduziu o seu preço. Tá, até quantos por cento? Uns 30%. Aí você paga
uma porcentagem disso. Do ganho. A gente chegava no mercado, cara, puta, subiu o preço, velho. Subiu Tá o preço, 30% acima do que o cara tinha feito. Só de lembrar isso. Porque isso foi um caminho que não deu. Mas tinha tudo para dar certo. Mas era momento. E se a gente tivesse, de repente, testado num outro momento. Num outro momento, certo. talvez. E aí a gente fosse até um tiro no pé. É verdade. Exatamente. É verdade. Tem o lado bom do aprendizado. Cara, pegou o isso momento mais crítico e ainda bem que a gente passou por isso no primeiro semestre do modelo, porque a gente podia passar 2 anos montando o negócio, aí monta MVP, contrato desenvolvedor, contrato um monte de coisa, para depois descobrir que o modelo não funciona. Nossa, exato. Cara, e esse modelo, cara, é muita história, porque esse modelo trouxe muita oportunidade de ver o que estava acontecendo no mercado, porque eu e você, a gente não é da construção civil, você era já do setor e tal, a gente falou, cara, os caras compram mal, daí a gente começou a ligar para os caras. E aconteceu a pandemia. E aí a pandemia, o que aconteceu? A gente tem até um vídeo no canal falando sobre isso, que a gente viu que a pandemia fez a produção parar, a produção de matéria-prima. A produção de matéria-prima começou a parar, preço, demanda começou a subir. Uma coisa que a gente viu no Google Trends, que cara, a demanda de construção civil aqueceu na pandemia. Então, já falando até de panorama, né? Aqueceu na pandemia, ou seja, não parou, pelo contrário, continuou. E aí, não só continuou, como a matéria-prima começou a cair. E aí o preço começou a subir, aí ferrou tudo, não tinha mais o que fazer. Só que aí eu vou abrir um questionamento para vocês. Vocês acham que o Google Trends, por exemplo, está mostrando para a gente que a pesquisa de construção civil, de material de construção, de reforma, que aumentou para caramba, essas palavras-chave começaram a subir no Google, as pesquisas começaram a subir pelo motivo de que realmente está mais aquecido, ou porque as construtoras começaram a ver que elas precisavam procurar fornecedor que tinha os materiais e que os fornecedores deles não tinham mais? Eu acho que as duas opções estão certas e tem mais uma ainda. Muita gente começou a pesquisar a construção civil porque estava em casa. O cara está em home office, está ali no PC dele, e antes ele passava, sei lá, 4 horas em casa por dia acordado, né? O resto do tempo ele estava dormindo, e agora ele passa 16 horas por dia em casa, olhando para a mesma parede. Aí ele sai e olha para aquela parede, ele sai e olha para aquele banheiro. E isso começou a despertar no cara. Ele começou a pensar, putz, cara, tem que arrumar aquela parede lá. E antes, quando ele pensava isso, era tipo 1 hora por dia, nem isso. Ele olhava 1 vez, 2 vezes. Agora ele passa um dia inteiro olhando. Até o cara usava o chuveiro, o banheiro dele só à noite. Agora o cara tinha que usar o dia inteiro. Então, tipo, caraca, eu preciso de um lugar mais confortável. Exato. Eu preciso estruturar meu home office, eu não tenho lugar para trabalhar direito. No meu caso foi assim, por exemplo. Eu percebi que a minha casa começou a ficar muito mais suja. Sendo que eu pensei, cara, comigo em casa vai ficar mais limpo. Mas, cara, como eu tô em casa o tempo todo, eu tô me mexendo o tempo todo, vou pro banheiro, não sei o que, vai ficar muito mais sujo, cara. Eu mesmo fiz reforma aqui, porque, cara, você fica o dia inteiro no teu apartamento. O mínimo que você quer é mais espaço. Não, é isso, né? Você tá procurando comodidade, conforto, que é um negócio que antes meio que não precisava, você não prestava atenção, começa a achar falha, e aí acontece de ter falta de fornecedor, as construtoras também tem que procurar mais gente, a própria construtora consegue mais projetos também, porque a galera vai atrás de fazer reforma com construtora, com arquiteto, né? Então, acho que é um mix de coisas, assim. E até faz sentido o ciclo não ter morrido rápido, assim como morreu, sei lá, o setor automotivo. Pô, caiu, sei lá, 50% durante abril, maio. Na construção civil, o ciclo de construção é muito mais longo. Então, em dezembro, quando alguém começou um empreendimento, consegui investimento, comprei o terreno, não sei o quê, não tem mais volta. Sim. Agora você já está com o dinheiro rolando, já está com o dinheiro parado, já está com jeito contratado. Você não tem mais como parar. As fábricas pararam, a logística parou, mas a obra continuou, cara. E você vai fazer o quê? Você vai parar a tua obra ou vai pagar um pouquinho mais caro? E até indo nesse quesito, assim, pegando um gancho, assim, o que a gente começou a ver? Que quando a gente ia para as reuniões das construtoras, quando a gente ia tentar mostrar o nosso serviço, o nosso software e tudo mais, a gente percebeu que, cara, a inovação, o maior dos casos é Excel e WhatsApp. E aí, obviamente, como a gente está no meio de startups, qual que vocês veem como... Tipo, eu tenho uma visão sobre isso, mas o que vocês veem sobre startups, inovação na construção civil? Eu tenho uma visão muito concreta em relação a isso, mas não sei se a de vocês é a mesma, sabe? O que a inovação na construção civil, cara, até dá um passo atrás. A construção civil é um dos setores mais antigos, certo? Pô, o curso
O curso da UFPR aqui acho que é o mais antigo, se não me engano. Mais antigo do país, Se não- né? Exatamente. Então, assim, e hoje é o maior impactador do PIB. Ah. Então, tudo que você imagina se os caras são mais antigos, mais tempo de mercado, provavelmente eles estão muito a passos à frente. Tipo, Mais tempo para pesquisar, mais tempo mais tempo para melhorar. pesquisar, mais tempo para viver. E não é isso que parece, cara. Não é. Não, o que eu acho que o negócio ainda é arcaico, acho que a gente pode até apertar mais nisso, é bem arcaico, tudo sabe, mas justamente porque dá certo. A gente sempre fala disso, porque rola muita grana. Então o cara não precisa inovar tanto e tal, porque, pô, é muito dinheiro que rola. Não é à toa que corrupção acontece muito no ramo da construção civil. Então, cara, é muito dinheiro, é uma margem alta pra caramba, são projetos a longo prazo, enfim, vale a pena os caras investirem. E como dá certo, vou mexer em time que tá ganhando? Não. Então, acho que eu vejo muito isso, assim, que essa é a cabeça do pessoal. Tipo, que para você é porque, tipo assim, a obra... Lembra quando a gente desenhou um mapa, a gente fez... Aonde que o valor agregado está mais alto na construção civil? Não é no investidor, não é na venda propriamente dito, mas é na hora de construir. E aí você está dizendo que, tipo, como o cara consegue muito valor agregado, ele vende por pelo menos 2 vezes, ou pelo menos 1,5 ou 2 vezes o preço que ele comprou. Essa semana a gente falou ainda que os investimentos lá de Balneário Camboriú, lá de... Cara, os investimentos lá estão se pagando antes de começar a construção. Então. Os caras vendem no projeto a tal ponto de pagar o investimento antes. E aí você acha que é porque... por ter tanto dinheiro que não precisa fazer nada, que vai continuar... pode fazer uma gestão... Confortável, né? Pode fazer uma gestão, pode fazer de qualquer jeito. Muito confortável, né? Mas daí você acha que não consegue entrar na inovação? Não, consegue. Mais do que eu vejo, e vocês me corrigem se eu estiver errado, tem entrado muito mais em produto. Que é algo que acho que vem da academia, né? Tipo, a universidade traz, fala assim, novo tipo de cimento construtivo, novo tipo de cimento, um novo tipo de tijolo. Eu vejo mais assim. Então, em termos de processo, acho que ainda está bastante arcaico. Arcaico não, está tradicional, né? Até em método construtivo é um negócio difícil de mudar. Talvez não passe nem tanto por preconceito ou desconhecimento das construtoras, né, mas passe muito por preconceito dos usuários. Por exemplo, as paredes aqui de dentro do teu apartamento são tudo de drywall. Uhum. Só que uma pessoa que não conhece, não sabe o que é um drywall, vai bater e falar, putz, é oco. Dentro da minha casa, vou ter uma parede que eu vou bater e ela vai quebrar. É isso que os caras falam. Tanto que financiamento da Caixa não passa se a parede entre os apartamentos não for de alvenaria. Coisa que nos outros países, cara, quem usa alvenaria hoje em dia? Praticamente. Tipo, só em países muito frios, assim, porque o isolamento é muito bom. Uhum. Mas dá para fazer a mesma coisa com mas assim, inclusive, até pegando, só não vamos fugir, mas tipo, o nosso amigo lá que mora nos Estados Unidos, eu acho que até poderia confirmar pra gente, né? Acho que Estados Unidos não é alvenaria, ou é? Tem um pouco, mas o principal, cara, de longe, é tudo drywall. Pô, você pega o vídeo do Irmãos à Obra, os caras dão um chute na parede, assim, você tira com a mão, assim. Pô, mas é legal dar chute na parede. No Instagram, a gente começando uma obra lá, primeira coisa que eu vou fazer, foi a melhor coisa. E é legal. Só dá pra ver ali, onde é que tá o metal? Tá aqui. Eu não vou meter o pé no perfil ali, senão eu vou me ferrar. Mas um gancho que eu queria trazer da inovação, da parte de startups, uma coisa que o universo de startups tem que fazer pela construção civil, eu acho que é segurar um pouco aquele linguajar de startup, porque isso assusta muito o cara que... Verdade. O cara que está na linha de frente, assim, o cara que é mão de obras começa a falar de agregar valor, começa a falar se faz sentido, o cara fica tipo, cara, quem fala desse jeito? Sabe? E termos em inglês. Termos em inglês, é um negócio que está muito com a gente, assim, porque a gente começa a falar muito com startup e ler os mesmos livros, ler os mesmos autores, está no mesmo ritmo, assim, e daí quando a gente chega para um cara que não está nesse ritmo, a gente acaba... assustando. Parece que a gente não está falando a mesma língua, o cara não se conecta, sabe? E tem um ponto, cara, a gente, por exemplo, a gente vai lá na consultora, o cara tem Excel, de novo, o cara tem Excel e o WhatsApp, negocia por WhatsApp e faz planilha de orçamento no Excel, quando tem orçamento, porque às vezes sai da cabeça do cara. E aí a gente pode levantar a pergunta, tá, então, logo, sabe aquele negócio de matemática, se, somente se, então se a consultora não tá, as consultoras que a gente vai não tem inovação, logo não tem inovação na construção civil,
Pelo contrário, tá abarrotado de inovação na consultoria. Tem muita coisa nova. As consultoras que tornam uma barreira extremamente grande para conseguir entrar. E assim, obviamente, a gente não pode ficar colocando culpa no cliente, tá ligado? Não dá para generalizar também, né? Não pode colocar culpa no cliente. Eu acho que talvez é isso, cara. Talvez as startups não estão sabendo se comunicar com elas. Saber que a linguagem de uma consultora, microempresário, que são 2, 3 sócios, que são antigos, você vai ver o site dos caras, como tem site... empresa de 30 anos, e aí vai ver os caras têm 20 anos só de empresa. Mano, você não pode chegar com termos de inglês, não é que o cara não sabe inglês, mas o cara tá habituado com outros termos, falar com pedreiro, falar com empreiteiro, pequeno, né? É outro tipo de comunicação, né? E no universo de startup é bem comum a gente falar de um jeito, usar alguns termos. Então tem que saber com quem que a gente está falando, né? Alguns dos nossos clientes, a maioria da galera é mais jovem, né? Dos nossos clientes. Dos nossos clientes. Os caras que a gente chega para fazer reunião, porque o cara já entende a pegada de startup, já sabe que vai ser um negócio ágil, assim, que vai ajudar ele. Mas assim, para outras startups, se der para a gente dar uma dica, uma orientação, é conseguir se comunicar, né? Entender quem que é o teu cliente, com quem que está falando, estudar sobre a empresa do cara, né? Tem uma coisa que a gente começou a perceber que o grande entrante, não só para vender, cara, mas para você conseguir conversar com o cara, você não pode conversar com o setor específico que você está precisando, geralmente. A gente as nossas comunicações e fechamentos de contato está sendo com sócio, está sendo com o diretor. Com diretoria. Não simplesmente por conta da venda, mas porque o diretor tem uma visão muito mais holística do negócio e ele vai entender, cara, se eu conseguir agregar valor, por exemplo, para nós, compras, se eu conseguir colocar um software de compras para agilizar, nosso principal foco é agilizar e reduzir tempo e custo. E aí, se eu colocar isso aqui, talvez eu não preciso contratar mais gente só para fazer isso, e aí me sobra dinheiro aqui para eu colocar aqui e aí reinvestir. Cara, se a gente vai direto no cara de compras, por exemplo, aí tá dando a impressão pro cara de compras que a gente é inimigo dele, tá ligado? Uhum. Pô, não vou nem contar as experiências que a gente teve, mas a gente não é inimigo, só que talvez o comprador não sinta isso, talvez o comprador não saiba disso, e a gente que errou na comunicação. Exatamente. A gente que errou na comunicação. Não, se o cara sentiu isso, é porque talvez a gente falou errado, tá ligado? E o comprador, às vezes, não tem a cabeça, às vezes não tem autonomia para fazer uma mudança de panorama, assim, na empresa toda. Uhum. Então, quando você chega para conversar com o sócio, você fala sobre o todo e fala, putz, cara, exatamente o que você falou. Você não vai precisar contratar, você vai agilizar aqui, vai sobrar tempo para fazer isso aqui, vai sobrar... Vai ter mais previsibilidade no que você está gastando, você vai ter que contratar um cara para esse de férias e tal. O sócio, ele tende a ter uma abertura muito maior. Só que às vezes é difícil chegar no cara. Chegar no cara é difícil. Porque os caras já são assim, eles sabem que é eles, sabe? Eles sabem que são eles. Então eles já tornam uma barreira mais difícil de chegada, assim, Tem aquela técnica de negociação de você ir nos degraus, né? Nos degraus. Você nunca ser o último cara, o cara que decide nunca vai ser o primeiro que vai conversar com você. Cara, eu já vi sócio de empresa trocar o card, o cartãozinho de visita, não colocar sócio, colocar diretor comercial, colocar gerente comercial. Eu sei que tem um dono de uma empresa muito grande aqui em Curitiba, não é construtora. Tipo assim, pensa que o e-mail da empresa lá é Yulia Robazins, Gustavo Robazins, Matheus Robazins. Então vamos fazer essa suposição. E o dono da empresa, ele coloca tipo um aleatório, assim, tipo um número. Sei lá, 457@zins. Porque ele sabe que se ele colocar o nome dele, o nome e sobrenome... Porque só por tentativa as pessoas não conseguem acessar. Cara, é venda 02. Tem um e-mail aleatório. Assim. Tipo assim, um e-mail aleatório. Sim. Para que realmente a galera não fique... Super normal, né? Super normal isso. Mas é bem grande. Enfim, até a gente já fez isso, falou, não, vou ter que conversar com meu sócio, não é assim. Daí você chega se mandando no WhatsApp, pesado. Vamos mudar. Vocês estavam falando da inovação, de que às vezes é um pouco mais complicado entrar, né? Sim. Que tem muita inovação, mas é um pouquinho mais complicado entrar. Eu fiz essa semana pesquisa com os fornecedores. E aí uma das perguntas que tinha lá era assim, como que você costuma enviar as cotações? E se você topa, então uma das perguntas era essa, como você costuma enviar, e se você topa, era outra pergunta, mandar por uma plataforma externa, se você já chegou a utilizar. Então, a maioria era PDF ou WhatsApp que mandava, e a gente sabe que fornecedor acaba mandando assim. Sim, recebeu até áudio. Nossa, é verdade. Então, praticamente todos já usaram plataformas externas. Sério? Praticamente todos não gostaram.
Tipo, não querem usar. 100%. Não 100%, mas eu digo aí uns 75%. Estamos em reunião durante o YouTube. Mas é, tipo, um negócio que os caras também são arcaicos. O lado do fornecedor também é tradicional, gosta de usar o sisteminha dele. E, de novo, culpa da plataforma que não tem uma experiência de usuário que fez o cara gostar. Exatamente. Porque algum problema tinha. Com certeza. Porque, cara, mandar por WhatsApp, mandar por áudio, não é o jeito melhor para você se organizar. Não é em o geral, o jeito. PDF, e aí os caras que mandavam PDF é meio automático, né? Você joga no sistema, qual que é o preço tal, já sai com o nosso CNPJ, de boa, né? Mas é mais fácil. Eu vou agora até cuidar da forma que eu vou falar, mas assim, realmente, quando você vai para fornecedor de material de construção, principalmente, existe N tipos. Né? Vou pegar só umas marcas grandes que não vai impactar, por exemplo. Vamos imaginar Gerdau, vamos imaginar, sei lá, marcas Tigre, que são realmente fornecedores bem grandes, né? Os caras já têm um sistema interno bruto. Eu imagino que seja, enfim, bem conhecido o ERP. Mas o que eu estou dizendo assim, até das grandes, até quando você vai nas médias e nas pequenas, que nas pequenas não tem, quando você vai tentar inserir uma coisa diferente do que eles estão acostumados, eu estou falando não para o sócio da Gerdau, mas, por exemplo, você vai tentar ajustar uma maneira um pouquinho diferente para colocar o preço e tal, parece que trava, parece que não vai, parece que não está acostumado. Tá tão automático utilizar a própria plataforma para fazer a cotação que se vê um negócio diferente já parece que não funciona, né? Isso é bizarro. Isso é um desafio nosso, porque a gente não pode negar que, cara, o fornecedor é um cliente nosso. Sim, com certeza. Se ele é parte do nosso negócio, ele é nosso cliente. Ele é a nossa cadeia. A gente não é nada sem fornecedor. E se a gente não cuidar bem do cara, a gente também tá fudido. Tá ligado? O que adianta a gente querer entregar uma baita... A gente conversou essa semana sobre isso. O que adianta a gente querer entregar um puta produto, UX, baita experiência de usuário, funciona bonitinho, você vê teu perfil, tua foto aqui, se a ferramenta não entregar. Tá ligado? E como é que entrega? Com um fornecedor feliz. É o único jeito, cara. É o único jeito. Mas tem uma coisa que a gente estava falando das inovações que é... Tem uma coisa que a gente está falando das inovações que é o seguinte, tem vários setorzinhos que eu acho que tem até oportunidade de negócio e eu não estou vendo tanto. Por exemplo, a gente tem, na área de drone, a gente tem nossos amigos lá, Obras 3D. Mas eu estou vendo pouca coisa, por exemplo, para a área jurídica deles, estou vendo pouca coisa para a área de compras, a própria área de compras. Serviço, cara. Serviço tem nada. E serviço tem um desafio, que é a homologação. Cara, know-how, legislação, imposto, tributo, cara, tem muita oportunidade que as pessoas não estão utilizando e que eu só vejo inovação de produto. Eu só vejo quando você vai para os casos, tem um eletrodo diferente, tem um negócio diferente que dá para utilizar na obra que eu vou gastar um pouquinho menos, mas você não vê o cara utilizando um negócio de processo. É que mudar processo, cara, mudar processo dentro de uma empresa é muito mais difícil que mudar coisinhas pequenas, assim, putz, esse aqui eu vou testar, vou ali, coloco... Se der boa, deu. Se não der, também... Se não der, vai embora. Processo não, cara. Processo. Imagina você pega uma plataforma tipo a Contabilizei. Sim. Cara, você deixa o teu contador... O cara que tem uma empresa há 30 anos. O cara tem um contador há 30 anos. Ele vai deixar o contador dele para entrar na Contabilizei? Difícil. Cara, não falando mal dos contadores, mas é provável que a Contabilizei faça um negócio tão bom quanto, porque eles têm consultores, tem um negócio legal, muito mais barato. Contabilizei patrocinando nós. Contabilizei patrocina nós. Fazer igual o Primo Rico, paga nós. Paga nós. No final a gente Primo vai Rico, paga nós. Primo Rico, paga nós. Cara, mas é bem isso. Só que, ao mesmo tempo, por exemplo, tem várias... Cara, esse é o ponto, cara. Tem várias ferramentas que você não precisa mudar o processo. É só incluir no processo. A gente percebeu isso quando a gente estava testando o modelo das Zins, que era modificar um pouco o processo, que ele passava a planilha de negociação para a gente negociava, ia ter que mudar. Mano, eles nunca iam fazer isso. Não. Tinha muita resistência. Nunca iam fazer isso. Só que você não vê os caras usando um Trello. Gratuito, comunicação, processo, Kanban, e não vê utilizando. Não vê. É só planilha, tá ligado? E olha lá... Não, até tem uns RPs também, que algumas usam, né? Que são mais comuns aí. Mas sei lá, 1 ou 2. O pessoal vai nos mesmos, né? Sim. Nos mesmos. Os nomes ali são sempre os conhecidos. Sempre os conhecidos. Qual que você usa? Aquele. Aquele. Isso a gente vai fazer. Não patrocina nós. Tamo de boa. Mas cara, são sempre os mesmos. Acho que o pessoal fica naquela caixinha, assim, né? E agora, mudando até um pouco o assunto, como é que vocês estão vendo
em relação à precificação de material de construção, cara. Eu tô mais perto da operação também, mas, cara, a gente está passando um momento atípico, totalmente atípico, que mesmo que eu não sou da construção civil, estou sentindo o nervosismo que as construtoras estão passando nesse momento. Que teve até um mês ali, 2 meses no final do ano passado, que a gente sentiu uma alta na necessidade de crédito das construtoras, porque estava tão alto o preço do material de construção que eles não estavam, primeiro, com crédito livre para utilizar o próprio crédito para comprar do fornecedor. O crédito dele não dava para a compra dele? Não dava para comprar dele, ou seja, daí o fornecedor, quando é compra grande, você precisa fazer uma análise de crédito do cara para ver se, será que o cara vai me pagar ou não? É uma dívida grande, né? Será que eu vou dar prazo pro cara ou só vai aceitar à vista? Aí, cara, começou a faltar grana, velho. Você não tem tudo no teu orçamento lá porque quando é uma obra, geralmente 2, 3 anos, tô errado? Depende. Depende. Uma casinha vai 6 meses, 8 meses. Aí tem um prédio, pega o Yacht House lá, tá construindo faz 4 anos. 4 anos. Vamos fazer uma média, 2 anos. 2 anos construindo. Vamos dizer que vai ser sem parar, inclusive. Cara, imagine você fazendo um orçamento lá atrás de um contrato que é de 2 anos de compra. E aí você vai imaginar que vai ter no meio disso uma pandemia que vai subir 30%, 40% dos preços, cara. Da curva A. Na curva A, tá ligado? Muito difícil. Na curva A. E aí, cara, o que as consultoras vão fazer? Tá ligado? O que você faria, por exemplo, você, querendo ou não, é uma consultora menor, talvez você tenha um pouquinho mais de volatilidade, você não sofre tanto com uma alta de preço que impacta, né? Uma construção, como é que é o nome daquela construção lá de balneária maravilhosa lá? Yacht House. Yacht House. Cara, imagine o impacto que teve aquilo lá, imagine o impacto que tem em Minha Casa Minha Vida, que tem muitos sobrados. Mas, tipo, você não tem tanto, assim, né? Você está fazendo uma construção melhor. Mas, cara, o que você faria? Você tem um cliente, certo? Então, você não pode atrasar a tua obra, cara. O que você faria? Então, eu acho que se você estiver construindo para alguém, está fazendo uma obra, ou você foi contratado para fazer uma casa para um cara, você tem que ser honesto com o cara. Você tem que renegociar. Tem que falar, bicho, vamos sentar aqui. Eu não estou conseguindo. Meu preço era esse, hoje em dia é esse. Aconteceu isso. E chegar no meio termo, cara. Eu imagino que o cara não vai querer dar todos os aumentos que você vai pedir, mas você tem que chegar no meio termo ali, cara. Tem que ser bem honesto, tanto com os teus fornecedores, que também vão fazer isso com você, também vão repassar o preço. Só que como você já está contratado, você tem que chegar pro cara honestamente, sentar com o cara e falar, bicho, não tem como. Essa é outra coisa que subiu pra caralho, né? Tipo, a necessidade de crédito para compra. A gente percebeu isso quando alguns clientes estavam realmente precisando de crédito, eles... Foi foda, né? Foi uma situação... Porque a gente quer ajudar, a gente não é fornecedor de crédito, só que isso fez a gente pesquisar. E o que a gente viu? Que não tinha tantos produtos de crédito focado em construtora. Aquele nosso amigo que a gente foi... Fica a dica aí. Aquele nosso amigo que a gente foi procurar sobre análise crédito. De crédito, sobre ele analisar, dar crédito a fornecer crédito. Ele falou, cara, que puta ideia, velho. O cara era uma corretora menorzinha, assim, e ele tinha acesso a alguns investidores, e falou, cara, que massa, véio. Se vocês trouxerem umas construtoras aí, eu consigo atender bem e mais barato do que bancão. Sendo que nem o produto deles, né? Porque eles iam fazer um intermediário, né? Porque é uma corretora de investimento. Só que, cara, não tem um produto hoje focado para crédito e construção civil. Não tem produto focado hoje para construção civil. E aí só que assim, tem que olhar o outro lado. Por que será que não tem, né? Imagine a volatilidade que essa porra não tem para o cara querer fornecer crédito para uma consultora. Um volume gigantesco. Porra, cara. Obras milhões, aí como é que você vai garantir que o cara vai pagar para você? Por isso que é o órgão do governo que banca, né? Cara, mas o crédito os financiamentos. Por exemplo, Minha Casa Minha Vida, da Caixa. É a própria Caixa que Governo fornece. Federal. Sim. BNDES, Governo Federal. É meio que uma garantia que vai... Mas eu penso assim, cara, uma Crefisa da vida, que faz crédito para pessoa física, pouco crédito, bastante crédito, aí eles fazem a análise de crédito deles. Eles também não têm garantia que vai ser pago, eles também emprestam para qualquer pessoa, entre aspas, né? Então eu imagino que eles ganham no volume. Sim. Que vai ter um monte de gente inadimplente, eles devem ter um jurídico bem estruturado, e que se fosse fornecido um produto que leva volume e que muita gente consegue usar, deve valer a pena.
Deve ter alguém que... É que a Crefisa hoje, pegando a Crefisa hoje ela tem um fundo próprio, não tem? Fundo de A investimento? Crefisa eu não sei. É, A Crefisa eu não sei. porque quando a gente estava vendo lá atrás, acho que a Bicred... Bicred, Creditas, a garantia de imóvel, automóvel. Isso, mas antigamente eles utilizavam um fundo terceiro, que era um garantidor de dinheiro, Isso. que é o portador de dinheiro que vai fornecer se precisar. Isso. Por mais que tenha garantia, né? Isso. Vou te dar um Quase dinheiro como agora e investidor. você... Exato, vou te dar o dinheiro agora e você me devolve depois com a garantia do teu imóvel. Hoje ele deve estar cheio de imóvel lá, né? Hoje ele deve estar cheio de imóvel lá, né? Ou cheio de ação para despejar as pessoas. Mas eles estão crescendo. Eles estão crescendo um monte. Então, mas pensa assim, mesmo que o dinheiro não seja da empresa, a empresa tem um modelo de negócio em que o investidor acreditou. Isso. Eles calcularam, eles fizeram alguma coisa e o investidor falou, cara, massa. E se a empresa está aí faz quantos anos, está dando certo? E mesmo assim, eu acho que assim, o único problema que a gente viu em relação a isso, a crédito, que pelo menos foi um dos problemas que eu vi, o problema eu tenho que oferecer um imóvel de garantia. Mas também se tu não tiver... Mas acaba sendo ok. Depende, porque se a construtora às vezes não é dona do negócio. Tem diferença de construtora e incorporadora, né? Às vezes a incorporadora tem 1 milhão de terrenos lá e ele tá esperando valorizar ou esperando a cidade ir para lá. Aí o cara tem para dar, né? Aí ele tem. Agora, essa construtora que às vezes é só a construtora, que ela é meramente prestadora de serviço da incorporadora, dificilmente ela vai ter garantia, né? E a incorporadora, nesse caso, até te perguntar, a incorporadora, nesse caso, ela não interfere? Como é que funciona esse intercâmbio? Porque a incorporadora meio que é dona do projeto, que é dona da gestão, como um todo, né? Não da gestão da construção em si, mas a gestão como um todo, e a consultora, ele contrata a consultora para fazer, se ela não for consultora, ela contrata a consultora para fazer a obra. Se faltar o bagulho aqui, ela volta ou não? Faltou o quê? Crédito, faltou dinheiro. Cara, como funciona essa comunicação? Daí você vai ter que romper o contrato, né? Vai ter que romper o contrato, se você não conseguir entregar, você vai pagar multa. Construtora tende a ser um pouco mais tranquilo, porque você pode trabalhar por medição. Então, tipo, você faz ali, você vai ter que investir durante o mês com mão de obra, com material, daí no final do mês chega lá, mede, significa que um fiscal da incorporadora vai chegar lá, putz, o que vocês fizeram? Vocês fizeram essa parede aqui, colocaram essa janela e instalaram essa porta. Aí a incorporadora vai lá e paga da mesma forma que foi feito. É por medição mesmo, mede o que foi feito e paga. Faz sentido. Mas eu não sei, cara, apesar de eu gostar de empreender, eu não sei se eu entraria nesse mercado não, cara. Mas deu vontade, hein? De entrar assim, cara, tudo bem, que a gente falou, cara, tem muito dinheiro, que aquilo que a gente falou, cara, tem muito dinheiro, imagine bem organizado. Imagine pegando um Trello da vida, organizadinho, um financeiro aqui, papapá. Tanto que os caras não devem ter de perda com material. Perda de material é um negócio que dói, né? Fazendo compra com o mesmo fornecedor. Perda de material é um negócio que deve doer muito, Nossa, né? Se o cara não coloca esse grau de perda, ele tá ferrado no orçamento, né? Eu até tava conversando com... Coeficiente de cagaço. Coeficiente de cagaço. Coeficiente de saudades, pessoal. Isso, desculpa, é corretor. Corretor. Mas a gente até tava conversando no grupo da minha pós lá esses dias, e os caras estavam perguntando assim, pesada, qual a porcentagem do coeficiente de segurança que vocês colocam para cerâmica, por exemplo? Aí cada modelo lá tinha um, sabe? Se você colocar cerâmica 45 graus tem um, se for peça grande é outro, se for um cômodo grande com peça grande é outro. Então você tem que calcular muito bem essas coisas que muito provavelmente a maioria não faz. Que até não sei se acho que a maioria deve fazer, que você estava conversando sobre, tem isso, tem o BDI também, né? Tem o BDI ainda. Você acha que todos estão calculando o BDI? Porque eu não sei se o BDI talvez é mais comum, né? Não sei. Cara, para construtora um pouco maior, sim. Mas quando você pega empreiteira, assim, putz, o cara tem uma empreiteira que é basicamente uma ME e o cara tem 10 pessoas para trabalhar para ele e ele trabalha para uma construtora que trabalha para uma incorporadora, tipo os caras da... Não vou falar o nome das empresas. melhor não. Deixa quieto. E a construtora contrata a empreiteira porque é um negócio seguro, ele não vai ter que contratar um monte de gente, vai ter que ficar administrando um monte de gente, e o cara faz só o reboco lá, sabe? Mas eu vou para a gente chegar perto agora do final, pensei aqui numa ideia. Insight, pensei no insight, talvez possa ser para os nossos próximos aí. Se a gente hoje fosse abrir uma consultora,
tá ligado? Se a gente hoje fosse decidir abrir uma consultora, com o pensamento que a gente tem hoje, com os livros que a gente lê hoje, que é das experiências dos clientes que a gente já percebeu, por onde a gente começaria, qual seria o nome? O nome não precisa. Não, tem que, sabe a persona do marketing? Acho que é legal para você enxergar. Acho o nome legal, Gupa Engenharia. Acho o nome legal. Não, achei Gupa patrocina nós. Gupa, tá, vai. Não, mas assim, tipo uma consultora de startup? Consultora startup. O que a gente faria para talvez entrar, não sendo talvez um oceano azul, que a gente gosta de falar, mas se a gente, cara, o que a gente faria que as consultoras não estão fazendo? Acho que isso é legal para alguém que está assistindo a gente que não seja consultora, que já não seja no mercado e esteja pensando, tipo, cara, como que eu faço para entrar no mercado saturado? Cara, a construção civil, você sente que ele se sente, dá uma sensação de saturado. Você dá uma sensação, cara, tem muita consultora. Você pesquisa, a gente fez uma pesquisa rápida de 400 a 500 consultoras em Curitiba. Curitiba é região metropolitana. Você pensa, porra, não vou abrir uma consultora. É a primeira coisa que você pensa. Mas aí, se a gente abrisse hoje, tipo, eu acho que essa é uma prova de que é possível, independente da saturação no mercado. Cara, que se a gente abrisse uma consultora hoje, como é que a gente faria? Como é que a gente começaria? A primeira coisa que eu faria é analisar o mercado e procurar alguma coisa que as pessoas não estão fazendo. Mas aí você diz, mas aí uma coisa que não estão fazendo ainda? Em termos de construção? Eu acho que tem muita coisa que as pessoas não estão fazendo bem. Tipo, dá um exemplo. Mas tem que ser algo tipo que seja impactante, né? Infraestrutura para condomínio. Sério? Tem muita empreiteira que faz infraestrutura para obra assim, pública, estrada e tal, que não entra nos condomínios porque é menor, um volume menor, às vezes não é tanto dinheiro. Sim. Mas você ter uma incorporadora, a incorporadora tem um terreno gigantesco lá em Fazenda Rio Grande, por exemplo, que está crescendo muito agora. Então, você oferecer o serviço de infraestrutura, fazer um projetinho bonitinho, bem otimizado, do melhor jeito que a consultora vai conseguir, cara, talvez tenha um mercado legal. Cara, eu atuaria sendo construtora e incorporadora, com lofts, mais ou menos como é aqui. Mas um negócio de tipo um short stay, tá ligado? Short stay é um site que você faz aluguel a curtos períodos. Então você pode fazer um aluguel de 3 meses. Então é um plus do Airbnb para quem quer morar. Tipo, putz, quero passar um tempo morando em Curitiba. Tipo, eu trabalho de qualquer lugar do mundo e eu quero ficar 3 meses em Curitiba. Ele vai lá e aluga esse AP e tem tudo. Aí, academia... Mas é tipo Airbnb? Não é tipo Airbnb, tipo, é um prédio. Eu sei que acho que tem incorporadora que já faz isso, mas que eu saiba só em São Paulo. Cara, tem lugares muito nobres. Inclusive um cara que fez faculdade comigo. Caraca. Fala o nome pra ele patrocinar. Patrocina nós. Patrocina nós, cara. Porra. Mas, tipo assim, porque o futuro da habitação, do que eu sei, é a gente fazer tudo em regiões menores, né? Com certeza. Então, aqui você mora no centro, Batel, você vai fazer tudo o que você puder aqui perto. Vai sair, vai estudar e tal. Alguém que mora no Boqueirão vai fazer tudo lá. E São Paulo é muito assim, eu acho que outros lugares do Brasil ainda não são tantos. Talvez Rio, mas aqui eu sei que ainda não está tão difundido isso. E acho que agora, cara, com pandemia, as pessoas vão fazer o máximo de coisas possíveis perto. A casa delas e o prédio vai ter tudo, para o cara também não precisar ficar se deslocando. Sim. Vai ter a tendência dos caras quererem trabalhar de qualquer lugar do mundo. Então, tipo, eu moro aqui, mas se eu quiser morar um tempo no Nordeste e trabalhar de lá, eu posso fazer. Sim. E aí, ao invés de eu pegar um Airbnb que fique caro, eu pego um short stay. Então, eu imagino um rolê assim, tipo, um prédio que tenha tudo e que seja uma kitnet e que o cara possa pegar aluguéis curtos. Legal. Cara, em vez de vender, ia fazer no esquema de aluguel. Cara, e eu acho que eu pegaria, além de, assim, ao invés de só dar uma sugestão do que eu faria exatamente eu iria para esse tipo de serviço, eu faria assim, eu entraria pelo menos umas 10 consultoras, faria contatos, sentaria com os caras, assim, falaria para trocar uma ideia, para quem seria, e tentaria medir num gráfico, assim, ó, pilares principais da consultora, e falar, tá, uma consultora pequena, média e grande, talvez. Que tem os tipos, né? Não pequena, média e grande, mas tipo, baixo padrão, médio padrão e alto padrão. Aí eu faria um mapa de como que elas são, qual que é o preço de cada uma, tipo, pode ser só um gráfico de alto e baixo. Um gráfico de alto e baixo. Tipo, o preço de venda
de uma consultora de baixo padrão é baixo, de média é médio, de alto é alto. Tá, e aí quando você tem um outro pilar, por exemplo, dentro da consultora você tem nada de marketing. Você coloca nada de marketing, é baixo de todas, assim, tá ligado? Entendeu? Aí o próximo pilar, qual que é o investimento, qual que é o ciclo de de turnover, sei lá, ou o ciclo operacional, talvez, tipo, quanto que eu preciso ter de pessoas para minha empresa continuar a crescer, tá ligado? Para baixo padrão é muito alto, se eu quiser crescer eu tenho que ter que contratar muita gente, tá ligado? Daí já sobe aqui. Então eu ia fazendo um gráfico assim, e eu ia tentar fazer o contrário, tá ligado? Oferecer muito valor ao contrário do que as consultoras estão fazendo. Então, tipo, eu ia definir mais ou menos o preço que eu queria atingir, porque eu ia tentar achar um novo mercado, tá ligado? Tipo, talvez um médio. Por que médio? Porque eu queria atingir mais pessoas, que seja fácil de entender, que a consultora seja confiável, que talvez talvez um problema do cliente seja pagamento, então que possa pagar em parcelamento sem crédito muito caro, tá ligado? Investindo em marketing, que as consultoras talvez em geral não fazem, tá ligado? Faz muito pouco. E aí tentando achar pilares e tentar fazer o contrário, assim como empresas como a Smart Fit fizeram. A Smart Fit democratizou o setor de academia. Que era um setor que, antes da Smart Fit, da Blue Fit, a gente achava super saturado. Super saturado. Super saturado. O cara fez educação física na faculdade, vai abrir uma academia. O cara já pensava, puta, velho, mais um. E aí, o que por exemplo, mais uma empresa que fez isso, o Cirque du Soleil. O Cirque du Soleil é uma empresa circense, assim como qualquer outra. E ela falou, cara, porra, o que eu vou fazer diferente? Aí ela fez isso. Ela foi nos circos, ela pegava as empresas e falava, cara, todas são assim. O preço é tanto, todas... sempre foi igualzinho. Preço é tanto, todas... Na época, né? Sim. Preço é tanto, todas trabalham com animais, todas têm um negócio feio, né? Que se movimenta, não é fixo. Do lado lá. Tem palhaços, é diversão, não tem tema, é tipo uns bagulhos solto, é chão com serragem, local, assim, todas iguais, tá ligado? O que o circo falou? Cara, e se eu cortar tudo isso, eu vou baixar meu custo? Então, ele baixa custo com animal, baixa custo com serragem, baixa custo não sei o quê, gasta com uma tenda única fixa, ou seja, se agregou valor para o cliente, tá ligado? Se investe numa tenda nova, e aí você coloca tema, você tira o investimento com circenses muito caros, artistas muito caros, então você pega artistas talvez mais baratos, só que você faz uma visão artística do circo, e se tornou o Cirque du Soleil, tá ligado? Hoje o Cirque du Soleil é a referência total no circense. Hoje em dia não é mais um circo assim, isso aqui é uma historinha. Cara, exatamente, cara. Os caras abriram um novo mercado. Você não sabe falar, o que eles são. Você, tipo, cara, é um circo. Não, pera, mas o circo teria palhaço aqui. Não, cara, é bem isso, cara. O Cirque du Soleil. Show de música. Você sai de lá, tipo, de boca aberta. E paga uma grana. Ou seja, cara, os caras vendem por uma grana e custo. Mas ao contrário, se a gente entrar nisso, por exemplo, se tiver startups ouvindo a gente, tem ideia pra caramba, né? A gente já deu 3 aqui, temos 3 no mínimo. Mas se você pegar as principais empresas hoje que são nome no mercado, todas têm essa visão, tipo, cara, a gente não é circo, a gente é um show. A gente é uma apresentação, um teatro, qualquer nome que seja. Tipo, a gente entrega uma experiência pro cliente. Sim. Acho que envolve sempre tudo sempre envolve a experiência do cliente. Sim. Algo personalizado, algo que, demonstra que você tá olhando para aquela pessoa que tá lá sentadinha assistindo ao show, né? Uber assim, iFood assim, continua patrocinando a gente. Patrocina nós, estamos precisando. Nubank, Netflix, Spotify, todos esses caras, e eles vão falar assim, sei lá, o Spotify, a gente não é um streaming de música. Pô, a gente cria uma experiência pro cliente. Netflix, a gente não é um streaming de filme. Pô, a gente cara, todo um negócio personalizado para aquele cara. Cara, sabe o que o dono da Netflix, o CEO lá, enfim, falou da Netflix? Sabe que tipo a história, eles alugavam DVD e tal. Mas aí o que eles fizeram? Eles pensaram assim na época: o meu objetivo é quebrar o mercado de aluguel de DVD. E eles alugavam DVD, viraram streamer, e aí, são referência em produção de filme e tal. E aí, sabe o que o CEO hoje fala? Eu quero quebrar o mercado de streaming. Porque, sabe, e aí tu se perguntar por quê? Porque se não for eu, alguém vai quebrar. E são essas startups. É o Davi e Golias.
É tipo, o Golias é o grande, que é a Netflix. A Disney atingiu 80 milhões, a Netflix atingiu 80 milhões de usuários em 8 anos. A Disney atingiu em um ano. Disney Plus, né? Disney Plus. Sim. Porque, tipo, cara, o negócio já estava definido quando a Netflix começou, então eles provavelmente vão começar outra coisa. Exatamente, Coisa. cara. Se forem espertos. Se forem espertos. Vão capinar. Tem aquela filosofia, né? Que quando você está no negócio, você sempre tem que procurar o produto que vai matar o teu negócio. Isso, Tem que exatamente. procurar o negócio novo, o negócio Porque que... senão alguém vai achar. Se não for você, alguém vai achar. Que é a história o Gustavo Caetano falou do Golias e do Davi, tá ligado? O Davi é o pequenininho, que nunca teria chance de matar o Golias. E é exatamente isso. A Netflix nunca teria a chance de ganhar da Blockbuster, que era o Golias da época. E aí, tipo, surgiu o Davizinho, incomodandozinho, que era mais esperto, e de repente achou... Nubank. Cara, o Nubank era o Davi, tá ligado? Ainda é. Mas era o Davi que do nada pegou um cartão de crédito do banco, que era oligopólio, que ninguém ia mexer. Cartão de crédito era uma burocracia para pedir. Porra! De repente você abre a conta, 3 dias depois já tá com o cartão, vai usando. Fatura, casa ali. Cara, a Cora, eu abri uma conta lá na Cora, foi 10 minutos para abrir e 2 dias para chegar o cartão. Meu, não vou entrar no banco mais. Tá ligado? Nossa. Não vou entrar. Nossa, não mesmo. Acho que, para finalizar esse assunto, eu acho que. Não, só para finalizar esse assunto, o próprio. Me fugiu agora a palavra. Você me cortou ali e pensei. Desculpa, te pressionei. Segue o baile. Segue o baile. Mas é isso. A gente Espero... tá finalizando, né? Tá bom. Chega. Espero que tenham gostado. A gente fica no aguardo das críticas, dos feedbacks de vocês. O Café na Obra veio com o objetivo de gerar conteúdo nesse assunto de inovação, no assunto de construção civil. Espero que vocês tenham gostado. Comente o que vocês acharam, porque se a gente gostar de fazer isso, se vocês gostarem, não tem por que a gente não continuar. Então, por favor, critiquem, por favor, elogiem se tiverem elogios, mas falem, de verdade. Exato. Falar, gostei disso, falem gostei de disso. mim, mas falem... Falar, não gostei do Pola. Daí a gente tira o Pola. Tira o bambu. Não, surgiram temas, convidados. Temas, legal. Convidados vai ser legal. Convidados é legal. Convidados é legal porque... Já tem alguns na cabeça aí, mas vamos ver. Patrocina nós. Tá bom? Nós. Falou. Nem fizemos a lista dos patrocinadores. Valeu. Deixa eu encerrar.